A paz do Senhor Jesus, meu querido aluno, minha querida aluna. Deus abençoe você abundantemente, onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho, aí no convívio com a sua família, não importa. Que o poder de Deus alcance agora, neste momento, aí onde você está. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para mais uma aula de teologia. Isso mesmo. Hoje nós iremos estudar o nível expert do módulo 4, Eclesiologia, parte 3, aula 55, que fala sobre as marcas e a função da igreja. Olha, é uma aula riquíssima em conhecimento. Então, fica conosco do início até o fim, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, que Deus vai abrir o teu entendimento em nome do Senhor Jesus. Mas, inicialmente, como fazemos sempre, eu gostaria de te convidar para fazermos uma oração, isso mesmo. Então, aí onde você está, dê um sinal para Deus em reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso, curve aí a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Senhor nosso Pai, Pai bendito, amado Deus Todo-Poderoso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, entendimento para que, através desta aula, as pessoas que estejam nos acompanhando, estejam nos assistindo, sejam impactadas, aprendam mais sobre os conhecimentos, sobre os mistérios do Teu reino. Então, vem com a Tua unção, vem com o Teu poder, faz com que, Senhor, não seja a palavra do homem que saia da minha boca, mas seja o Teu entendimento, seja as palavras que venham do Teu trono para o coração dessas pessoas que estão assistindo. Então, desde já nós te agradecemos, Senhor, por este momento único, o qual nós estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos juntos sobre a Tua palavra. Tudo isso eu te peço, Senhor, desde já eu te agradeço, porque eu creio que assim será feito, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, o curso de teologia do nível expert é inteiramente grátis, você não paga nada, você não paga material didático, absolutamente nada, tudo é bancado pelo pregador do telhado, ok? Então, se você quiser nos ajudar a se tornar um pregador do telhado, você acessa aí as nossas contas, ok? Não é obrigatório de jeito e maneira, é se Deus falar ao teu coração, então se torne um pregador do telhado, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. O nível expert, módulo 4, da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim, cujo coordenador do curso é o pastor Ademir Pereira, este homem abençoado, que através deste canal tem levado aqui a palavra de Deus para o seu lar, para a sua família, e cada vez que nós assistimos, cada vez que nós ouvimos uma palavra dele, eu particularmente fico tremendamente impactado, pela unção que tem o pastor Ademir. Então te convido a acompanharmos, no nosso canal, no canal do pastor Ademir Pereira, que eu tenho certeza que você será muito impactado pela palavra de Deus. Muito bem, oficialmente nós iremos começar a nossa aula número 55, as marcas e a função da igreja, dando continuidade, é lógico, da matéria sobre eclesiologia, como eu falei anteriormente. Muito bem, o título de hoje está baseado no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 14, que fala o seguinte, acompanhe comigo por gentileza. Para isso é necessário você ter a sua apostila e a palavra de Deus para que você possa nos acompanhar. Muito bem, fala o seguinte: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A vontade divina para você e eu é que sejamos instrumentos da sabedoria, a fim de mostrar que verdadeiramente somos a obra superior de sua criação, e para que os homens possam contemplar-nos com a obra-prima de Deus. Então,
já começa um versículo desafiador, né? Para o nosso entendimento. Muito impactante esse versículo do Evangelho, João capítulo 17, versículo 14. Então, a igreja do Senhor é a coluna da firmeza da verdade. Então, a igreja do Senhor tem que ser o sal da terra, né? Então, é através das nossas vidas, mesmo num mundo mergulhados de pecado, num mundo cheio de coisas que não agradam a Deus, né? Nós podemos nos firmar na presença do Senhor. Tem que ser assim, meu amado, e é através das nossas vidas, né? Quando amamos, quando andamos na retidão com o Senhor, que os nossos familiares, nossos amigos, né? Onde quer que eles passem a olhar para nós, nós somos a Bíblia que eles vão ler através das nossas vidas. Então, isso é muito interessante o que João fala aqui no capítulo 17, versículo 14, dando continuidade aqui na leitura. Fomos redimidos e experimentados tão grande salvação que, em um mundo pecador e corrupto, podemos tornar-nos filhos de Deus sem ressalvas. Além disso, temos condições de demonstrar por meio da nossa vida a maravilhosa salvação de que falamos, como se fosse um livro ilustrado, o qual pode conduzir o povo ao livro escrito. Então, levamos eles ao livro escrito, né? Então, que é a Bíblia Sagrada, e o Espírito nos conduz cada um ao livro vivo, que é o Senhor Jesus, né? Está bem claro o texto falando, ele é a palavra viva. Então, a igreja do Senhor, ela é marcada por 6 características. Então, vamos ver cada uma dessas características. Então, nessa aula nós iremos aprender quais são essas características, né? Essas marcas, bem como a função da igreja do Senhor que deve ter, ok? Então, a igreja do Senhor são marcadas por 6 características. Nós iremos em primeira mão ler aqui para você a primeira característica. Muito bem, a primeira característica que o Senhor Jesus orou e que ele gostaria, né, que a sua igreja tivesse é a alegria. Ora, o cristão, ele tem que ser alegre, né? Não adianta você estar aqui dentro da igreja, não adianta você estar dentro da sua igreja, louvando, adorando ao Senhor, com tanta alegria. Quando você põe o pé lá fora, é aquela tristeza, se deixa dominar pelos problemas, né? Sem imaginar que o Senhor Deus pode todas as coisas, dele vem todas as soluções para a sua vida, não importa o que você esteja passando. Então, o Senhor Jesus gosta de uma igreja alegre, uma igreja viva, né? Então, a primeira marca que o Senhor orou e gostaria que a igreja tivesse é a alegria. Vamos ler aqui, acompanhe comigo na apostila. Mas agora vou para ti e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 13. É um versículo que dá continuidade ao versículo inicial, né, do título desta aula. Alegria, veja o conceito de alegria, meus amados. Alegria, segundo o dicionário Howes 2009, ou qualquer outro dicionário que você pegar, você vai lá ler qual é a característica da alegria. Então, a alegria, né, segundo o dicionário, é o estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer, né? O povo cristão da igreja primitiva era assim um povo alegre, conforme eu mencionei agora há pouco para vocês, né? Como é que deve ser o cristão hoje em dia. Muito bem, continuando aqui a leitura. Hoje em dia, vemos essa alegria presente muitas vezes somente no rosto dos novos convertidos, junto com a chama ardente do primeiro amor. Você tem que se regozijar no Senhor todos os dias. Você tem se regozijado no Senhor todos os dias? É uma pergunta, né, que está fazendo aqui.
Ou a sua vida tem sido só lamento, desculpas, murmurações? O cristão é alegre porque obteve salvação gratuita por meio de Jesus Cristo, e isso por si só já é o motivo de jubilarmos todos os dias das nossas vidas. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. É exatamente o que nós vemos hoje em dia, a alegria do primeiro amor, a alegria do novo convertido, né? Você se lembra no dia que você se batizou? Eu me lembro do dia que eu me batizei, né? Foi uma alegria tremenda, tudo na minha vida parece que passou assim, até um novo mundo, que na verdade foi no dia em que eu morri para o mundo e nasci para Deus. Era aquela chama fervente, não podia ver ninguém a meu encontro, que eu já fazia pregação, eu já chamava, convidava para a igreja e aquela coisa toda. Então, meus amados, com o passar do tempo, mesmo com as nossas obrigações do nosso dia a dia, né, que isso a gente não pode se isentar de fazer nossas obrigações, então a gente vai esfriando um pouco, né, mas não por causa do pecado, conforme fala a Bíblia, né, que por causa do pecado, né, o amor de muitos esfriarão. Eu não estou falando disso, mas é os nossos próprios afazeres que nos desapegam um pouco daquela chama, daquele primeiro amor. Então nós temos que ter sim aquele amor primeiro, desde quando nós nos convertemos, né, com o Senhor. Então a primeira marca que o Senhor Jesus ora, e Ele quer que tenha essa característica na igreja, é a alegria, né? Então nós temos que ser, o cristão tem que ser um cristão alegre. A igreja do Senhor é uma igreja alegre, né? A alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Conforme fala o louvor. Então a presença do Senhor nos faz regozijar, como está escrito no livro de Salmos, né? Capítulo 100, versículo 1. Eu gostaria de ler com você, por gentileza. Abra aí a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 100. Olha lá o que fala. Livro dos Salmos, capítulo 100. Vejam: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Todos, meus amados. Ele não está falando um ou dois, fulano ou cicrano, ou Joãozinho ou José, não. Todos os moradores da terra, somos todos nós que devemos celebrar com júbilo, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Isto é maravilhoso. É assim que o Senhor Jesus espera que a igreja seja, uma igreja alegre. Então, muito bem, nós falamos dessa alegria e nós vamos falar agora de uma segunda característica que o Senhor Jesus gostaria que sua igreja tivesse, que é justamente a santidade. Isso mesmo, acompanhe comigo aqui na apostila. Santidade. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso foi o versículo inicial da nossa aula, que está no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 14 e 15. Santo é aquele que foi separado por Deus para uso especial dele. Olha que interessante, na Bíblia este é um termo usado para falar a todos os cristãos, né? Então Paulo fala aqui na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, bem como ele fala também na carta de 1 aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, e outras referências, carta de Paulo aos Filipenses também, capítulo 1, versículo 1, ok? Os santos são chamados os santos são os chamados que edificam a igreja de Deus. Isso segundo Boyce, 2011, página 502. Nós já somos santos e separados para Deus. Você tem vivido
os seus dias de forma a honrar a Deus, como homem e mulher santo e santa, consagrado, consagrada, edificando a igreja de Cristo aqui na terra. Isto é uma pergunta muito interessante sobre santidade. Muito bem, vamos comentar aqui um pouquinho sobre esta passagem, né, que o apóstolo Paulo, né, riquíssimo em conhecimento, está nos exortando aqui. Então, essa é a outra característica que o Senhor ora para que a igreja dele tenha, né? Deus, ele é santo e ele espera também que vivamos em santidade. E isso mesmo, você não vai encontrar em canto nenhum da Bíblia Sagrada que Deus nos pega à força, né, na marra, né, pelo colarinho, né? Ele não nos obriga a nada, meus queridos. Sabe por quê? Porque ele não age por força, ele não age por violência. Jesus, quando pregava a palavra, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, não é na marra que você vai ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, não, de forma alguma, ok? Então, nós temos que ouvir a palavra e praticar, né? Então, sem santificação, eu, você, nós, né, não veremos a Deus. Então, Deus quer que vivamos separados, né, longe do pecado. Então, a palavra de Deus é o perfeito instrumento para corrigir, para exortar, né, para estimular e sustentar a fé. Então, isso significa que tudo na vida do ser humano acontece por meio da palavra, né? E sem ela é impossível manter a salvação, conforme fala aqui na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Acompanhe comigo, por gentileza. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ver o que está escrito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Olha que interessante. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É muito sério. Então, vamos seguindo aqui com a nossa leitura. Nós falamos de alegria, falamos de santidade e agora vamos falar da verdade. Essa você tem que prestar muita atenção sobre a verdade. O que é que o Senhor Jesus quer que a igreja seja? Quando ele orou, como é que ele quer que a igreja seja uma igreja santificada, uma igreja com alegria, né? Uma igreja que seja verdadeira. Vamos lá. Verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo também 17. Você conhece a palavra de Deus? Uma pergunta. E você a pratica? Segundo o Boyce 2010, baseado no versículo acima, a única maneira de sermos separados para o uso do Senhor é pela apropriação da verdade divina expressa na Bíblia. E para nos apropriarmos dela, precisamos ler, estudar, orar. Todas as vezes que formos fazer a leitura e estudo da palavra de Deus, devemos orar antes e pedir a Deus que nos revele o que fale conosco através da Bíblia. E ele deve ser um hábito diário. Fazendo assim, estaremos crescendo com um membro do corpo da igreja do Senhor, à medida que a estatura da plenitude de Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Muito bem, aqui fala uma passagem muito interessante que nós devemos agradecer, né? Antes de tudo, vocês
prestem atenção que antes de nós iniciarmos oficialmente a nossa aula, nós fazemos uma oração, ok? Então, nós devemos criar este hábito diário em todas as coisas, né? E não, por exemplo, todos os dias, eu, você, né? Todos nós recebemos um presente, é um presente que não tem como se comparar, não há dinheiro que se compre, né? Se uma pessoa mais rica do mundo, né, chegasse com um cheque aqui e dissesse assim: quer que eu assine o valor de quanto por essa bênção que você recebeu hoje? Ainda não pagaria, meu amado, não pagaria, minha querida, meu querido aluno. Então, o primeiro presente que Deus nos dá pela manhã, ao abrirmos os olhos, né, é a dádiva, é a vida, é acordar, né? Então, nós devemos primeiramente já começar o dia agradecendo a Deus. Você tem feito isso, né? Muitas pessoas, eu estou falando por mim mesmo, né? Antes de conhecer a Jesus Cristo, eu trabalhava numa empresa a qual eu não tinha uma condução propícia para chegar até o estabelecimento, e eu tinha que acordar 3 horas da manhã, e eu chegava mais ou menos por volta das 11h30 para meia-noite. Agora você imagina, você chegar num trabalho desse, 11h30, 12 horas da noite, vai tomar banho, vai jantar, cansado, e 3 horas da manhã você tem que estar de pé. Como é que você vai se acordar pela manhã, né? Então, eu já vivi isso, né? Quando eu não conhecia a esse Deus poderoso, eu me acordava, eu ia dormir já pensando em não me acordar atrasado, para que eu pudesse caminhar a uma determinada distância para pegar um único coletivo para chegar ao trabalho. Então, isso fazia com que eu me despercebesse, né? Ficasse desapercebido essas lições espirituais, que você acordar e se agradecer. Só acordava assustado, né? E já perdi a hora, e tinha hora que dava para fazer a comida, tinha hora que dava para tomar café, tinha hora que não dá, e eu já saía e não agradecia a Deus. E assim foi a parte da minha vida, né? Uma vida assim que não teve muita prosperidade, né? Isso é verdade. Então, isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. Então, meu amado, não esqueça de agradecer justamente pelo este dom que Deus te dá, que é a vida pela manhã, tá ok? Então, o que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, a palavra de Deus é a verdade. Então, como conseguimos viver em santidade, né? Através da prática da palavra de Deus, né? Que diz que devemos o que não devemos fazer. Portanto, está diante de nós uma escolha, né? Então, a verdade é isso. Como eu te expliquei, você deve saber o que faz e o que não faz, o que deve fazer e o que não deve fazer. É uma escolha, meu amado, ok? É uma escolha. Você sofre se você quiser, isso é verdade. Você escolher optar pelo caminho da verdade, pelo caminho que conduz à condução, que conduz à vida, que conduz à eternidade, você vai ter uma vida próspera, né? Ou eu vivo em retidão, obedecendo ao Senhor e tendo como consequência em minha vida as bênçãos de Deus em todas as áreas da minha vida, ou eu vivo de maneira que eu quiser, né? Pois, como falei, Deus não te obriga a absolutamente nada. Você tem esse arbítrio, você tem esse livre-arbítrio de escolha da sua vida. Então, prosseguindo aqui, nós devemos ter este hábito de vida, né? De agradecer, de estar na verdade com o Senhor. Agora, para você viver uma vida de verdade, né? A verdade é a palavra de Deus, como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Temos que meditar na palavra dia após dia, né? Por onde pôr em prática o que a palavra de Deus ensina, fazendo aquilo que Jesus manda fazer, né? Abster-se do pecado, né? Para assim vivermos a verdade em Cristo Jesus, conforme
Jó viveu a sua vida. Jó, ele vivia se afastando do pecado. Tudo aquilo que ele via que era ruim para ele se afastava. Obviamente, é isso que nós devemos viver vigilantes, né? Para que possamos viver a verdade de Deus. Continuando aqui na apostila, muito bem. A outra característica que nós vamos ver agora é a missão. Então, nós já vemos a verdade, vemos a santidade, já vemos a verdade e nós vamos ver agora a missão. Muito bem. Missão. Assim como tu me enviaste ao mundo também, eu os enviei ao mundo. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 18. O povo cristão é alegre, santo e vive a verdade de Deus. Todas essas características não valem de nada se não formos o povo missionário. Grifa aí essa palavra aí na sua apostila, a palavra missionário. A palavra missão vem do verbo latim que significa mandar ou despachar. Mas, quando perguntamos a quem ou aonde somos mandados, a resposta é ao mundo, segundo Boyce, 2010, página 504. Isso significa que a luz que há em nós deve brilhar nas trevas do mundo. Olha só que interessante. Ao invés de sermos influenciados, devemos influenciar através da palavra de Deus que habita em nós. E por isso que precisamos ser alegres, santos e viver a verdade de Deus. Assim tem sido a sua vida. Uma pergunta: assim tem sido a sua vida? Com alegria, com verdade? Né? Você tem se deixado influenciar pelo mundo ou tem sido luz para aqueles que estão perdidos nas trevas? Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós temos que ser esta luz, que nós temos que brilhar mesmo diante das trevas, né? Então, muitas vezes, você está num determinado local, né? E, de repente, uma pessoa, sem nunca ter te visto, ela não vai com a tua cara, né? Ela já começa a te olhar de cima até embaixo, até mesmo ela dá as costas. Então, nós estamos ali diante, né? A uma missão de Deus, que é ser esse missionário. Onde nós formos, onde nós estivermos, a nossa luz, ela brilha, porque nós somos sim o povo santo de Deus. Então, o povo de Deus, ele é alegre, né? Ele vive em verdade de Deus, né? Então, essa verdade tem que ser levada para as pessoas. Então, essa verdade tem que ser difundida para toda a criatura, onde quer que você esteja, né? Mas eu estou no meu trabalho, eu não posso falar de Jesus Cristo. Que conversa é essa, né? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura, né? Às vezes Deus te coloca numa posição, Deus te coloca num determinado ambiente, para que ali você pregue a palavra dele, né? Eu não vou dizer você deixar totalmente o seu trabalho, pegar um microfone e sair ali, né? Não, mas no ambiente de trabalho existem pessoas famintas da palavra de Deus, pessoas que até Deus colocou ali, que tem promessa para ela, né? Tem promessa para ele, e ele te coloca num determinado ambiente de trabalho, até te abençoa, para que você possa levar esta palavra para esta pessoa, e através dali, né, uma alma seja ganha para Deus. E aí, esta é a missão que o Senhor nos ordena, ou seja, a missão do ide, conforme eu falei, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, conforme está escrito, né? No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, 15. Vamos ler aqui comigo para que não fique só nas minhas palavras. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus, né? E disse-lhes, caso Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ele disse mais: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso não são minhas palavras, as palavras
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja esse cristão que onde você, quer que você vá, na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio social, profissional, enfim, vá na missão que Jesus ordenou para você. Leve a palavra de Deus, seja essa pessoa com a marca da promessa, não só os pastores, bispos, evangelistas, diáconos e etc, seja quem for, as pessoas, o membro da igreja, eles têm que ser sim um missionário, Então Jesus quer que a igreja que somos nós, sejamos este canal para levarmos a palavra de Deus, para toda a criatura. Isso é muito edificante, tenho certeza que vai também edificar muito a sua vida. Então, nós temos que ser uma igreja que anuncia o evangelho, Não adianta você estar vindo de manhã, de tarde, de noite, fazendo a obra e tal, estar naquela alegria, na presença do Senhor, estar em santidade, estar em verdade, mas você tem que ir fazer esta missão, Além disso tudo, desses atributos, dessas características, você tem que levar esta palavra. Não fique de boca fechada quando você sai da igreja, anuncie a palavra de Deus, E como é que nós anunciamos? Nós anunciamos a palavra de Deus, contando o seu próprio testemunho para a edificação da glória. Mas eu não sei pregar, eu fico nervoso diante do microfone. Para com isso, meu irmão, para com isso, meu amado, minha amada, A vergonha não é de Deus, isso é do Satanás. Pisa nisso, vai anunciar o evangelho, conta aí o teu testemunho, O que edificou para a glória do Senhor Jesus, o que edificou a tua vida. Conta para o povo, para que as pessoas, através do teu testemunho, possam ser edificadas e possam ser abençoadas, Como você está hoje, o que Deus tem feito na sua vida, para você exaltar o nome. Então, isso já são pregações que você tem que fazer, que você tem que levar. Através disso, do seu próprio testemunho, você leva a palavra de Deus para as pessoas, e o Espírito Santo, tenho certeza que vai te usar muito, com certeza, porque quando nós abrimos a boca, não somos nós, mas Deus é quem coloca palavras na nossa boca, para que nós possamos expandir o evangelho, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, falando das características. Então, vamos falar agora de unidade. Olha só, preste bem atenção. Para que todos sejam um, assim como tu, o Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós, um neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a ele, assim como me amaste a mim. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 21 ao 23. A unidade pregada por Jesus está acima de denominação, personalidade, métodos de evangelismo. É uma unidade espiritual. Olha que interessante. Pois antes de sermos membros da denominação A, B, C, somos todos membros do corpo de Cristo, da igreja invisível. Que interessante, meus amados, isso aí, Então, baseado nesta afirmação do Senhor Jesus, a unidade consiste na aliança do ser humano com Deus. Então, é um vínculo que sustenta essa união. É o Espírito Santo que nos torna membros da família divina. Então, aqueles que vivem em ligação espiritual com o Senhor, eles priorizam os princípios da fé. Então, portanto, essas pessoas,
elas são separadas do pecado, né? Então, sendo obedientes a Deus, por terem essa natureza do alto. Muito bem, então continuando aqui a leitura, para a nossa reflexão. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7. Ora, não estamos aqui para acusar ninguém, para apontar dedo a ninguém, absolutamente. Mas as pessoas têm um modo de falar: não, mas a igreja A prega assim, a igreja B pega assado, a igreja C tem mais unção, a igreja D não tem unção. Meus amados, a unidade, lembrando, Jesus tem uma só igreja. Então, Ele está acima de placas, de igrejas A, B, C. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, né? Nosso foco é Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Jesus Cristo e não se apegar a uma doutrina, né? Então a igreja do Senhor Jesus é uma só, não tem divisão. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época de rivalidade, né, entre denominações. Então, muitas pessoas não entendem que a igreja de Jesus está acima dessas coisas, né? Então, não adianta você estar numa igreja que prega assim, que prega assado, vai numa igreja, vai noutra. Isso não existe. Então, nós temos que focar no Senhor Jesus. Muito bem, vamos dar continuidade a mais uma característica da igreja. Então, nós já falamos de alegria, falamos de santidade, falamos de verdade, falamos da missão, falamos de unidade e agora vamos falar do principal, que é o amor. Então, Jesus, ele orou para que a igreja tivesse todas essas características, né? Então, vamos lá. A outra característica, amor. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer ainda mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e eu neles esteja. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 26. Como já dizia Paulo aos Coríntios, mas o maior deste é o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Sem o amor, como a marca da igreja de Cristo é a mesma, perderia a sua maior função. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A sede por almas não pode morrer em nossos corações, pois se vivemos em novidade de vida, precisamos desejar o mesmo ao nosso semelhante, que ainda não conhece a maior expressão de amor, Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 3, 16, fala deste maior amor. Essa é a missão da igreja alegre, santa e separada, pautada pela verdade. A palavra de Deus, unida como um corpo de Cristo, da igreja invisível e vivendo em amor, revelando o amor de Deus ao mundo através da salvação por Jesus, seu Filho. Oremos para que todas essas 6 características estudadas nesta aula estejam sempre presentes em nossa caminhada cristã e ardendo em nós. Conforme nós falamos aqui, nós temos que ter, meus queridos e minhas queridas, essa chama acesa do amor, esse primeiro amor, né? Desde quando você aceitou a Jesus Cristo, né, como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, desde quando você
se batizou nas águas, né? Que você tinha aquela chama, aquele amor. Nós não devemos deixar com que este amor esfrie. Então, muito bem, falamos de alegria, santidade, verdade, missão, unidade, e agora o amor, né? Que foram as características que o Senhor orou para que a sua igreja tivesse. Então, que amor é esse, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Que interessante, né? Então, Paulo exorta e fala sobre o amor na sua carta, capítulo 13, versículo 13 em diante. Então, a fé é o princípio fundamental da salvação. Você há de concordar comigo. Então, somente pela fé o homem se volta arrependido para o Evangelho, né? Então, pela fé, nós diariamente desenvolvemos esse relacionamento com Deus. Então, é a nossa união que gera o fruto do amor. Então, a maior prova de amor que já conhecemos na história da humanidade está contida no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, conforme falamos agora anteriormente, né? Que Deus amou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo bastante conhecido, né? Onde o nosso Deus Altíssimo, por amor a nós, deu o seu único Filho para morrer por nós. Então, nós devemos ter realmente, tudo que nós fizermos para Deus, nada vai se comparar pelo amor que Ele fez por nós. Então, já a esperança é a confiança no cumprimento, né, das promessas divinas na vida externa, que será uma realidade, né, que será uma realidade para nós. Então, portanto, essas três realidades, elas caminham juntas, essas três virtudes, né, melhor dizendo, elas caminham nesse mundo para nos conduzir ao céu. Então, a fé é a esperança, né, a esperança que terá o seu papel cumprido, né, mediante aquilo que foi prometido por Deus, né? Permanecendo o amor, portanto, amaremos a Deus, né? De modo a estarmos sempre em união, em perfeito convívio com o nosso Deus. Então, muito interessante essa passagem de João, ok? Do evangelista João, capítulo 3, versículo 16. Muito bem, nós estamos caminhando para mais um final de uma aula, né? Eu espero que você tenha gostado, aprendido sobre estas marcas e a função da igreja de Jesus Cristo, onde Jesus orou e Ele queria e quer que estas marcas estejam presentes. Você aprendeu também os nomes, né? Além das funções as quais Jesus Cristo deixou para a nossa igreja. Muito bem. Na página 3, nós temos aqui um questionário, né, o qual você vai responder as afirmativas, conforme fala aqui na página 1, aliás, no quesito número 1, leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com X a única alternativa incorreta. Então, preste bem atenção que há aí uma pegadinha, ok? Então, conforme você estudou e aprendeu, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. A letra A: todos os cristãos na Bíblia são chamados de santos? Nós não somos considerados santos porque pecamos? Santo é aquele que foi separado por Deus para o uso especial dele? A santidade é uma das marcas da Igreja de Cristo? Então, você vai marcar aí a alternativa incorreta. Número 2, leia as afirmativas abaixo e você vai aqui marcar também a incorreta. A letra A fala que a missão da Igreja de Cristo é exterminar as heresias. A letra B, pregar o Evangelho e exercer o amor ao próximo. A letra C, uma das marcas da Igreja de Cristo é o amor.
A letra D, na oração de Jesus, encontramos 6 marcas da Igreja de Cristo, segundo Boyce. O 3, você vai marcar também a alternativa incorreta. Devemos ser, fala aqui na letra A, devemos ser alegre, pois só o fato de termos obtido salvação em Jesus é motivo suficiente para nos regozijarmos, né? Você acha que isso é correto ou incorreto? Todas as características da igreja nada valem se não formos um povo missionário. A letra C, a unidade pregada por Jesus está acima de denominação, personalidade, método de evangelismo. A letra D, embora a alegria seja uma das marcas da igreja na época da igreja primitiva, eles andavam contristados por causa das perseguições. 4, você vai marcar também a alternativa incorreta. Para nos apropriarmos da verdade, precisamos ler e estudar a palavra de Deus e orar. Você acha que está correto ou incorreto? A letra B fala que a verdade é uma das marcas da Igreja de Cristo. A letra C, somos todos membros de um corpo da igreja visível. A letra D, a única maneira de sermos separados para o uso do Senhor Santo é pela apropriação da verdade divina, expressão na Bíblia. Número 5, você vai fazer um resumo aí do que você entendeu, ok? Em 7 linhas. Você pode fazer também aí na sua apostila e mandar, ok? Para nós. Você pode também fazer um rascunho, portanto, deixa bem organizadinho lá, tá? Bota seu nome, número da aula, e eu tenho certeza que esta aula edificou muito a sua vida, ok? Então, nós estamos chegando aqui para mais um final de uma aula. Quero te agradecer muito por ter estado conosco até o final desta aula. Eu peço que Deus te abençoe abundantemente, derrame uma bênção sobre a sua vida, de tal maneira a qual seja transportada na sua vida, de maneira abundante na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, haja prosperidade em nome do Senhor Jesus. Continue assistindo às nossas aulas, aprofunde-se na palavra de Deus, porque quando nós adquirimos este conhecimento, você está lendo a palavra de Deus, Deus te exorta, Deus te dá capacidade, o Espírito Santo te capacita, e eu tenho certeza que você será muito abençoado, agraciado pelo nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um beijo da minha alma, até a próxima aula, querendo Deus, e viva o Senhor Jesus!